Fala aí, pessoal, tudo bom? Bom, estou mais uma vez gravando um vídeo, mais uma vez tentando localizar a câmerinha, porque ela é muito pequena, que eu estou gravando num celular e eu não consigo nunca ver. Aí eu fico falando mais para o centro do telefone, que não é onde está a câmera, aqui, ó. Mas a câmera é aqui. Bom, vou tentar seguir nisso. Bom, gente, beleza? A intenção de gravar esse vídeo agora é falar um pouco sobre como a gente entende, aqui na Pasquale principalmente, e até minhas opiniões pessoais, helpdesk, né, o suporte em TI e toda a parte de infraestrutura. Bom, vamos lá. Vamos primeiro passar sobre o que é o suporte e helpdesk. Suporte e helpdesk nada mais é que o auxílio que as empresas de TI tem com os usuários no sentido de uso de sistemas de softwares do pacote Office, atualização muitas vezes de web browsers na máquina de cada usuário, auxílio na configuração do e-mail, auxílio básico em sistemas proprietários. Quando eu digo sistemas proprietários, eu quero dizer assim, algum sistema ERP que o usuário utiliza, às vezes a instalação de suítes simples para o usuário desses sistemas proprietários, a ajuda na conexão com impressoras. Tudo que é um pouco mais simples dentro da informática base é o que um analista de suporte ou de helpdesk faz. A gente enumera com níveis, né? Existe dentro da área de suporte, infraestrutura, uma coisa chamada que é nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4. Nível 1 e nível 2, ele pode ser feito por analistas de suporte de helpdesk e às vezes também até de service desk. O service desk nada mais é que uma central de atendimento primário. É só nível 1. O que é esse nível 1? É o atendimento ao usuário inicial. O usuário chega lá, eu estou com um problema aqui, preciso atualizar o Java. Isso acontece, o Java tem que atualizar 8 vezes por dia. Preciso atualizar o Java. Ah, legal. Muitas vezes o analista de nível 1, de Service Desk ali, né, que é um analista de suporte ainda mais júnior no início, o que ele faz? Ele tenta resolver às vezes as coisas até pelo telefone, ou ali num primeiro atendimento rapidamente com o usuário em loco, né, fisicamente. Se não der, se é já um atendimento um pouco mais complexo, esse atendimento é feito por um analista de suporte que faz a parte de nível 2, né? O nível 2, ele já precisa muitas vezes de uma senha, né? Que o cara tem acesso a pacotes para instalar da rede e tal. Já é um profissional que já tem uma experiência maior em toda a parte de infraestrutura, de Active Directory, né? Que é onde é o diretório, da onde tem todos os usuários de uma rede, né? Acho que é chamado no Windows, né? É o Active Directory. Então o nível 2, ele já é um cara um pouco mais especializado, né? Que trabalha com esse tipo de coisa, com incidentes, que é o que a gente chama, já mais complexo. O nível 3, ele já seria, de certa forma, um administrador de redes, tanto da parte física quanto da parte lógica. Ele já é aquele cara que realmente consegue tanto criar, desenvolver projetos do ponto de vista de infraestrutura, da rede, de computadores, impressoras, qualquer outro dispositivo de conference call e tal. Ele já é esse cara que já sabe fazer isso daí. Esse é um nível 3. Esse cara, em geral, ele não atende diretamente o usuário, né? O papel dele é criar esses projetos, dar manutenção em equipamentos e nas redes, e também solucionar os problemas que eventualmente acontecem nisso daí. O nível 4, que é um nível bastante complexo, já envolve algumas disciplinas da infraestrutura, né, de toda a rede e tal, mas também algumas partes de software já, né? Configuração interna de software, às vezes até scripts, às vezes até um pouco de programação. Eu vejo que dentro do nível 4 a gente tem até os DBAs, que às vezes tem rotinas que precisam ser feitas dentro de bancos de dados, né? O cara precisa saber entrar no banco de dados, seja SQL Server, Oracle, saber dar uma manutenção ali, saber que às vezes até criar um índice numa tabela, enfim. Nível 4 já é aí. Na Pasquale, a gente trabalha oferecendo serviços do 1
ao nível 4. Mas assim, falando especificamente sobre o nosso serviço, né, de Helpdesk Infraestrutura, como é que ele funciona? A gente oferece principalmente esse trabalho do nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, que acontece da seguinte maneira, principalmente o nível 1, nível 2. Nem sempre a empresa que nos contrata, ela tem demanda para que a gente esteja lá diariamente. Às vezes a empresa ela precisa do serviço nosso, mas ela não precisa que a gente esteja lá diariamente. Às vezes ela tem 10 funcionários, não tem tanto uso de TI ou tem um uso médio, né, que não precisa que o cara esteja lá diariamente. Então, assim, muitas vezes nossos modelos de contrato, nós atuamos uma vez por semana presencialmente dentro do cliente, ou às vezes 2, ou às vezes 3. E nos outros dias nós atendemos de maneira remota. E o que acontece? De maneira remota a gente consegue, né? A gente tem as ferramentas, VNC, TeamViewer, de entrar remotamente nas máquinas dos usuários, quando tem algum incidente, precisa resolver alguma atualização e tal. E geralmente quando nós estamos presencialmente, a gente faz aquelas atividades que às vezes não são possíveis de fazer de maneira remota. Verificar a rotina de backup, que às vezes é em fita. Se é uma rotina de backup que é tudo digital, aí é tranquilo fazer remotamente. Tem a rotina de backup que às vezes é em fita. Configuração de impressora, a impressora está lá fisicamente, não tem jeito, precisa arrumar alguma coisa. Às vezes até levantar uma máquina que está parada, arrumar, formatar, são coisas que a gente não consegue fazer de maneira remota. Então funciona mais ou menos assim. E a gente oferece isso para os nossos clientes e dá muito certo porque, obviamente, se a gente tem que alocar uma pessoa diariamente no cliente, e às vezes não tem jeito, o cliente precisa, é um pouco mais caro, né? Porque a matemática é simples, eu tenho funcionário lá todo dia, esse cara precisa receber, né? Logo, nós também precisamos. No caso, por exemplo, de atender esporadicamente, ou menos dias na semana, acaba barateando. Por quê? Porque em geral, como é que nós trabalhamos? Rapaz, os nossos profissionais que atendem de maneira presencial, eles atendem diversos clientes. E o pessoal que está no nosso back-office e tal, atendendo os chamados remotos, já estão lá sempre. Então, assim, aí fica mais fácil dividir as funções, todo mundo consegue atender mais de um cliente e tal, e dá muito certo. Inclusive, ainda vou fazer um vídeo sobre isso, o nosso controle sobre todos os chamados, sobre todos os incidentes, é do começo ao fim muito completo. Nós temos inclusive uma ferramenta que a gente atua em todos os tipos de projeto, o Basecamp, que é um sistema americano, utilizado por várias empresas gigantescas, a gente utiliza já faz anos, vem dando certo em todos os nossos projetos. É uma maneira de a gente controlar tudo o que acontece com nossos clientes, em termos de chamados e tal. Utilizamos também o sistema de tickets, por exemplo, Spiceworks e tal. Mas falando especificamente do Basecamp, é um sistema ótimo, que é legal porque o nosso cliente também é possível ele utilizar. Então ele vê a gente trabalhando diariamente para ele lá e vê, olha, legal, tá toda hora recebendo notificação. Tem cliente que viciou no nosso uso do Basecamp, né? Tô recebendo sempre lá, Pasquale, que legal, não sei o que, isso daí ajuda, porque muitas vezes, nos serviços de TI, seja lá qual for, seja rede, seja desenvolvimento de software, não importa. Muitas vezes o cliente sempre fica ansioso, porque fala, pô, esses caras de TI estão me enganando, não estão fazendo nada, não vejo nada acontecer. Porque muitas vezes o cara também não conhece, e fica meio no escuro. Mas o nosso uso do Basecamp é justamente para o cliente ver, por mais que às vezes ele não entenda alguma coisa, ele tá vendo as coisas acontecendo. Ele fala, pô, os caras não param de trabalhar. Ele se sente bem, fala, pô, alguma coisa está acontecendo aí na minha infra, no meu sistema, esses caras estão mandando pau. Espero que tenha ficado claro, queria explicar um pouco aí sobre Helpdesk Infraestrutura. Com certeza existem mais informações sobre esse tema, eu vou trazê-las novamente, vou fazer um vídeo mais completo sobre isso. Eu só queria explicar o que é o nível 1 ao nível 4, como a Pasquale trabalha, como a gente tem essa facilidade de fazer o atendimento presencial esporádico, indo demais os nossos clientes, principalmente aqueles que não precisam ter um profissional todo dia. Aliás, só um adendo, às vezes, vamos supor, tem cliente que tem com a gente ali 3 vezes por semana, mas invariavelmente acontece uma coisa que ele precisa ir no outro dia. Tranquilamente, a gente manda o profissional para ir num dia que não está fechado e é isso, cobrado de maneira extra e tal, Aí vai muito do nosso negócio que a gente faz com o cliente. Enfim, ninguém fica sem atendimento, é isso que eu quis dizer. Então é basicamente isso daí. Pretendo fazer um novo vídeo ainda explicando melhor sobre isso daí, eu espero que tenha ficado claro. Eu não sou profissional de comunicação, embora eu seja uma pessoa que adoro me comunicar. Às vezes, talvez, eu tenho até um scriptzinho quando eu vou fazer um videozinho desse. Teve alguns que eu fiz que eu não tive. Eu faço um mini scriptzinho, mas mesmo assim eu não tenho ainda todo o traquejo e tal.
E hoje é sexta-feira, eu tô mais informal ainda, vocês veem que hoje eu tô de camisa polo. Bom, gente, é isso aí. Pra quem tá vendo esse vídeo hoje mesmo, bom final de semana e vamos nós, a gente vai se falando. Um abraço, tchau, tchau.